Como é que o Monteiro Lobato apareceu na sua vida? Olha, Monteiro Lobato é assim. Minha mãe era uma leitora semipatológica de Monteiro Lobato, fanática, gostava muito. Quando ela era criança, leu a obra inteira. A obra inteira mesmo, assim, de Reinações de Narizinho, a Serão de Dona Benta, Geografia de Dona Benta, Aritmética da Emília, tudo. E eu não era uma criança que lia. E ela, quando eu era menor, ela leu algumas das histórias para mim. Depois que eu cresci um pouquinho, sei lá, 10 anos, não lembro exatamente a idade, ela ficava muito em cima de mim. Olha aqui, leia Monteiro Lobato, leia os livros de Monteiro Lobato. Mas eu não queria saber de brincar, jogar bola, essas coisas. Mas aí um dia, não me lembro por que motivo, talvez pelo atrativo da mitologia, eu peguei para ler os 12 Trabalhos de Hércules, que não é um livrinho, são 2 volumes, é um livrão. E aquilo grudou em mim de um jeito, eu não fazia outra coisa mais. Aí inverteu. Em vez de ela pedir para eu ler, ela pediu para eu parar de ler, porque eu não fazia mais lição de casa. E eu me lembro da situação de estar com o material da escola para fazer lição de casa e o livro dos 12 Trabalhos de Hércules estava escondido lá dentro, porque aí eu fazia de conta que estava fazendo lição e lia. Então foi um negócio que me tomou de um jeito muito impressionante, muito impactante. Dali para frente ele passou a ser uma referência como é. Isso daí, isso foi, vamos dizer assim, na infância. Mas ele tem um outro momento, Monteiro Lobato. Já adulto, já grande, eu recebi a dica de um amigo de um livro dele que não era literatura infantil, chamado América. E fui ler, e foi outra grande surpresa. Porque o Lobato, o escritor de literatura infantil, a gente conhece, todo mundo conhece. Mas o escritor não infantil, o escritor de, vamos dizer assim, textos para adultos, esse é praticamente desconhecido. E eu fiquei muito surpreso com a qualidade, com o sabor do texto, como que eu também embarquei nessa história. E a partir dali comecei a acompanhar, prestar atenção nesse outro Monteiro Lobato. Toda essa conversa leva ao quê? Leva a ideia de que você tem 3 Monteiro Lobato, somente um deles é conhecido. Tá? Então o escritor de literatura infantil é muito conhecido, já tinha vendido 1,5 milhão de livros antes de virar novela, acho que até 1950, antes de virar novela, porque ele tem várias versões de televisão, não é só a novela da Globo dos anos 80, 70, 80. Ele foi feito para televisão em 1958, ele já tinha morrido. Depois tem uma outra versão feita nos anos 60, não me lembro agora se TV Record, não me lembro bem. E essa famosa que realmente celebrizou ele nacionalmente como vamos dizer assim, autor de televisão. Não que ele fosse diretamente autor de televisão, mas a obra dele convertida para televisão nos anos 70, 80, no trabalho da Rede Globo. Esse Lobato é conhecido. O escritor de literatura não infantil não é conhecido. Esse ele tem obras, tem um romance de ficção científica fascinante chamado O Presidente Negro, em que ele prevê um negro se elegendo presidente dos Estados Unidos, e é um trabalho de ficção científica. E tem livros como Urupês, Cidades Mortas, que aí são contos e crônicas. Esses são dos primeiros, ainda na década de 1910, que foram sucessos absurdos de venda. Ele vendia muito livro. Então as tiragens se esgotavam e ele acabou criando uma editora por causa disso. Então, pode interromper. Vamos falar um pouquinho desses diferentes Monteiros Lobatos. Okay. Primeiro da tua infância. Tá bom. O que fez a criança Fernando, se encantar pela leitura do Monteiro Lobato? Ok. A criança se encanta pela fantasia saborosa que tem no texto dele. É uma coisa que ele consegue falar diretamente para o universo, para o imaginário da criança, e a criança entra ali, embarca. Então a criança vai para a Grécia antiga, a Grécia mitológica, viaja com os personagens do sítio através das aventuras de Hércules, ou dentro do labirinto do Minotauro, ou em aventuras no dia a dia do sítio do Capão Amarelo. Tem um sabor, tem uma composição ali que fala muito diretamente a esse universo da criança. Isso pega, e eu como criança vivi isso, e como pai levei isso para os meus filhos, porque eu li já uns 4 ou 5 inteiros para eles, menorzinhos, de Monteiro Lobato. E eu percebia, por exemplo, quando eu lia o mesmo 12 Trabalhos de Hércules para os meus filhos pequenos, eles não queriam ver televisão à noite, eles preferiam ir para a cama deitar para me ouvir ler as histórias. Então acho que acima de tudo é isso. Ele tem uma prosa maravilhosa, ele tem uma prosa muito cativante, muito arrebatadora. Isso vale tanto para a literatura infantil quanto para o que ele fez depois, ou antes, né, para a literatura não infantil.
mas acima de tudo essa capacidade de dialogar com o imaginário infantil, com essa capacidade de fantasiar as histórias. É uma fantasia muito rica, muito saborosa, que você embarca com muito prazer, com muita facilidade. O jeito como ele conta a história de Hércules, os 12 trabalhos, a mitologia, os monstros, as figuras mitológicas, e você tem as crianças que estão viajando com Hércules, que é, acho que por intermédio de Narizinho não está, Pedrinho, Emília, o Visconde, aqueles personagens com quem as crianças dialogam com muita facilidade, você entra naquele universo, você conhece aquelas criaturas, você interage com deuses, com um mundo de magia. Então é um negócio que pega muito, acho que na veia da imaginação infantil. Como é que é hoje passar esse universo para os seus filhos? Isso é muito bom, é uma experiência muito agradável, muito enriquecedora, porque, como eu falei, eu tive essa vivência, eu falei, não, isso eu faço questão de passar para eles. Então, eles pequenininhos, eu comecei a ler para eles à noite. E, no caso de alguns livros como o Minotauro, o Saci também, mitologia brasileira, e mesmo os 12 trabalhos de Hércules, que eu li inteiro para eles, eu percebia que naquele momento era noite, hora de dormir, eles não queriam ver televisão. Eles preferiam ir para a cama para ouvir a continuação da leitura, sempre um pedacinho toda noite, a continuação da leitura dos 12 trabalhos de Hércules. E como é que Monteiro Lobato, a gente falou até então da questão de uma literatura infantil. E para adulto, o que muda? Como é que é essa transformação? Na verdade, Lobato começou a escrever primeiro para adulto. Só depois é que ele entrou na literatura infantil. E aí você tem um escritor que fez muito sucesso, como escritor de vendas. Ele vendia muito, as tiragens dele se esgotavam. Urupês, Cidades Mortas, foram livros com muitos leitores. Só a partir de 1920 ou 22 é que ele começa o Sítio do Capão Amarelo. E aí, o tipo da prosa rica, saborosa, contundente, muito clara e muito objetiva está nos dois. Está na literatura infantil e está na literatura para adultos. Mas, é claro, ele está falando com públicos diferentes, apesar da clareza ser uma característica dele. A questão é que, quando ele escreve para crianças, ele está dialogando diretamente com esse universo da criança. Ele está dialogando de uma maneira muito forte, muito consistente, com a capacidade da criança fantasiar. E quando ele escreve para adultos, geralmente ele está abordando grandes questões nacionais, questões importantes do desenvolvimento do país, a questão da saúde pública, a questão das dificuldades que o país tem de se afirmar, de se desenvolver. Aí entra um outro Lobato, que é um homem com uma preocupação, vamos dizer assim, cívica, com uma preocupação com o país, social, a pobreza, a miséria, a fome. Aí entra uma outra figura em cena que tem esses aspectos diferentes do escritor para a literatura infantil. Como é que é falar de um escritor tão antigo, mas tão atual? Então, esse é o desafio, e é por isso que o projeto é relevante, porque nessa conversa aqui a gente já conseguiu apontar basicamente 3 perfis diferentes de Monteiro Lobato. O escritor de literatura infantil, o escritor de literatura não infantil e o homem, vamos dizer assim, um militante das causas cívicas voltados para questões do Brasil, do desenvolvimento do país, dos problemas sociais. Só que desses 3, somente o escritor de literatura infantil é conhecido. Os outros 2 não são, e são tão fascinantes quanto, talvez, porque uma coisa é o escritor para crianças, outra coisa é o escritor para adultos, e outra coisa é a vida do Lobato, que é também um capítulo fascinante da história dele, e é por isso que vale, daí a importância de se resgatar a história de Lobato, desse escritor, dessa figura pública brasileira. Por que você acha que Monteiro Lobato acabou se destacando tanto na literatura infantil e teve esses outros lados dele não tão reconhecidos como deveria? Aí a gente trabalha com hipóteses, é muito difícil fazer uma afirmação definitiva, mas eu pessoalmente acho que o escritor de literatura não infantil, ele ficou escanteado porque ele brigou com os modernistas. Quando em 1917 ele escreve o famoso artigo Paranoia ou Mistificação, em que ele faz críticas muito pesadas à pintora Anita Malfatti, era uma pintura modernista que estava ascendendo, ele comprou uma briga muito pesada com os modernistas. E mais adiante, quando os modernistas deixam de ser vamos dizer assim, uma alternativa, um caminho alternativo para as artes, para a literatura brasileira, eles passam, vamos dizer assim, a assumir o poder. Eles assumem o poder, eles passam a dizer o que
eles têm o poder de ditar o que deve e não deve ser considerado sério no panorama das artes brasileiras. Eles deixam Lobato de lado. Mas, como eu disse, isso é uma hipótese, não é uma coisa que você pode afirmar taxativamente. Mas é uma hipótese muito consistente, porque se você pega os textos de Lobato, os não infantis, não vamos falar nem tanto da parte do aspecto social, mas como escritor, contos como um romance como O Presidente Negro, ou contos como Negrinha, O Comprador de Fazendas, o Bugio Moqueado, são obras-primas, são contos de primeiríssima qualidade. Então não tem por que ele não estar, não tem por que ele não figurar entre esses nomes importantes da literatura brasileira.